Bem-vindo ao DWBRcast, o seu podcast de Doctor Who, sempre com você para falar sobre a série normal, spin-offs, quadrinhos, livros e tudo que mais há nessa vastidão que é o mar de coisas que tem em Doctor Who. Tá bom. E vocês já pegaram tanto pelo título quanto por essa abertura marítima aí, que nós hoje vamos falar de uma coisa que envolve o molhado, que envolve o que tem mais no planeta Terra, que não é tanta terra, e sim água, que é finalmente ter chegado o spin-off The War Between the Land and the Sea, também conhecido como spin-off da Unity contra os Sea Devils. Mas obviamente que eu não estou sozinho aqui hoje, eu estou com ela, que é a Gloob do meu Gloob, que é a minha tete de sereia, aquela que tá sempre comigo pra navegar no conhecimento, Thaís Alves. Arroi, Capitão Pavão! Eu sou a sua number one. Você é minha number one. Você é a que me ajuda a navegar esta nau, a conduzir essa nau, pra não ficar nau, né? Gostou, foi legal, né? Foi bacana. Muito bom. Hoje vocês estão vendo que a gente tá animado por muitos motivos. A gente tá trabalhado no marítimo Pois hoje. é, a gente tá animado porque, primeiro que é sempre bom voltar aqui pra gravar com vocês, ainda mais depois de mais uma das nossas pausas. E atos acontecem. Pois é, e segundamente, porque eu tive uma boa surpresa. Porque a gente saiu aí de Doctor Who, o nosso último encontro revisando algo de Doctor Who foi justamente o finale, né, que a gente teve da última temporada aí com o Chute. A gente não precisa falar desse finale, que a gente não ficou feliz, e ele deixou um gosto amargo na boca. Amargo tal qual, não sei, comer uma alga estragada. Talvez. E aí, beber a aguinha lá do Tamisa. Obrigado. Tão amargo e cheio de doença quanto beber um gole da água do Tamisa, que aconteceu aí nos episódios. E aí, pois é, e aí a gente fica naquela de, putz, será que esse spin-off vai ser bom? Ninguém tava pedindo por esse spin-off. E aí chega o fatídico dia, tanto que eu até postei nas redes sociais, que se alguém estiver esquecendo, porque realmente era uma coisa que a própria BBC tava levando os anúncios meio de qualquer jeito e tal. E eu tive uma feliz surpresa, cara. Eu fiquei feliz com os episódios, a gente teve aí 2 episódios saindo de uma vez. Sim. Se você tá ouvindo esse podcast no dia do lançamento, a gente tá soltando bem próximo ao lançamento do episódio, né? O episódio saiu no dia 7 de dezembro de 2025, né? E foram 2 episódios de uma vez, que foi o Homo Aqua e o Plastic Apocalypse, né? Apocalipse. E o Aplasticalipse. Plasticalipse. E ele foi assim, foi um início sólido, foi uma premiere sólida. Sim. Já é praticamente metade da série, porque a série só tem 5 episódios. É uma minissérie, uma série limitada, né? Limitadíssima. Que eles a gente vai falar mais sobre esses aspectos diferentes dessa série, mas o ponto é que ela, nesses 2 episódios, ela serviu pra me deixar empolgado pros outros 3, então já fez um ótimo trabalho, já foi melhor do que o que a gente tinha visto com o finale da última temporada. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, sem chover no nosso molhado. Então, nesse clima náutico que nós estamos agora, a gente vai parar pra fazer o quê? Pra beber aquela água, não a água contaminada do Tamisa. Não do Tietê. Nem do Tietê, nem de qualquer rio poluído que você queira nomear aí. Mas sim uma água purificada, filtrada, bonitinha. E a gente volta pra poder mergulhar em Homo Aqua. Bora! Uma coisa que é interessante do War Between, né? A gente vai chamar só de War Between, porque The War Between the Land and the Sea é muito grande. Sem já condições. Inclusive, nomear esse podcast tá sendo um pesadelo, porque Nossa. The War Between the Land and the Sea, nome do episódio, né? 2 episódios, ao mesmo tempo. Mas a própria BBC viu que não deu muito certo, porque ela tá chamando só de The War Between, né? Não, lógico, né, gente? Mas enfim. Não tem como. Vamos chamar de Secos e Molhados. Meu Deus. Adorei. Pô, tá aí boa, é bom botar a música dos Secos e Molhados na trilha. Eu vou botar, vou procurar uma. Você tá ouvindo depois da edição, você já viu que eu botei alguma música dos Secos e Molhados, né? Mas enfim, voltando ao ponto, né? A série, ela se escorou em usar algumas coisas, né, pra poder fazer a pouca divulgação que ela fez, não foi uma série com muita divulgação, e uma delas foi justamente esse personagem que é o Barclay, né, que é o personagem do Russell Tovey. Maravilhoso! Russell Tovey, rosto aí conhecido pros fãs de Doctor Who, que é o cara que faz o Alonso, né, ali do Voyage of the Dam, né, que é o Alonso e tudo mais, que é o cara que depois o Jack vai pegar em outro episódio e tudo mais. E a gente conhece aí o Russell Tovey também de um outro trabalho do Russell T. Davies, quem assistiu... Ótimo, se não recomendo, que é o Years and Years. Que é um trabalho bom do Davis, não é igual a última temporada. Excelente. E o Tovey também tá excelente nessa série. Inclusive, ele é irmão
da Ruth Medley, que é a Shirley ali da Unity. Não na vida real, na série, né? Na série, né? E assim, eu recomendo muito Years and Years. Assim. A série, ela tá em cima, ela é focada principalmente, tirando o lance da Unity, né? Porque a gente tem a Kate voltando, tem aquele núcleo dessa nova Unity, né? Que é a Kate, o Ibra, a Ruth Medley, né? Que você falou que esqueci o nome da personagem. É a Unity, a Shirley. Shirley, isso. É a Unity do RTD2. A nova Unity, né? Que eu gosto de chamar. Isso. A gente tem eles aparecendo ali, mas o foco é justamente no Russell Tovey, que é o Barclay, que é esse personagem, que a gente não sabia nada sobre ele. A única coisa que a gente sabia na divulgação é que ele não seria o Alonso, isso era uma coisa fixa, né? Assim como a Guguma Battle não é a irmã da Marta mais, né? A gente tem a Guguma Battle quem faz a Salt, né? Que é a ser da água, a pessoa da água. A pessoa água. Principal. Ela não é uma homoáqua, né? Ela é uma pessoa, vou chamar ela de pessoa peixe, pra facilitar. Ela é a pessoa peixe principal ali, a que tá falando o tempo todo com o Barclay. Ela é a Gugum Batterrock, fazia a irmã da Marta. Muito se questionou se ela ia fazer a irmã da Marta de novo, iam dar um jeito dela estar na Unity. Mas não. E não foi. Não. E o Russell Tovey teve esse questionamento, né? Quem ele vai fazer? Porque era um mistério, né? O que ele vai ser? Ele vai ser um cara cabeçudão na Unity? Tinham teorias, inclusive uma teoria minha que ficou por muito tempo e eu sempre vou ter essa pulga atrás da orelha até a série acabar. Que eu tinha essa teoria, não tinha base em nada, era só um achismo meu, que eles iam dar um jeito de colocar o mestre nessa série. Inclusive isso foi falado em algum momento nas apostas, né, do fandom. E eu falei, putz, o Russell Tovey ia ser interessante se ele fosse o mestre, porque esse spin-off, né, essa minissérie, ela vai ser um resgate dos Sea Devils. E os Sea Devils, quando apareceram a primeira vez em The Sea Devils, tinha um mestre. Isso. Ia ser interessante ter... Né, eles podiam fazer essa ponte de tipo, tem um mestre, aí a gente ia descobrir que o mestre que tá no dente, na verdade, era esse mestre. E que, na verdade, esse mestre, ele não... Ele poderia ser até antes de algum mestre que a gente tinha visto, antes da Missile, ou antes do Sasha, enfim, não importa. Porque tudo é possível em Doctor Who. Ou depois. O ponto é, eu achava que ele ia ser o mestre, mas eu já estou... Continue achando, às vezes. Mas eu sou um cara que eu... Calma, eu gostaria de ver, mas eu acho que é mais simples. Eu acho que primeiro que o Davis, ele tá numa sequência aí de usar personagens legado meio mal, então é melhor não... Né? Deixa quieto, tá tudo certo. É melhor que ele não precisa ser. Mas o Barclay é um personagem que é fácil de gostar dele, porque é engraçada a história dele, né? A gente vai descobrir ao longo desse primeiro episódio, principalmente, que ele é um Zé Ninguém, né? Ele é um cara que ele cobriu pra um outro maluco da Unity quando o cara tava de férias, qualquer coisa, licença, qualquer parada dessa, o cara não estava trabalhando. Isso. E aí ele pegou esse trabalho, ele era um tipo... nível de segurança 10, ele é tipo... Baixíssimo, mais baixo do baixo. Ele era o cara do almoxarifado, sabe? Ele agenda o táxi da Kate. Ele é um cara que, tipo, ele não trabalha na base da Unity. Esse é um cara que provavelmente na Unity estava trabalhando numa recepção, num almoxarifado, num negócio de coordenação de veículo. Não são trabalhos inferiores, de forma alguma. Mas é a parte prática. Mas é uma parte que é só... E não a estratégica. E assim, é um trabalho normal, não é um trabalho de defesa do planeta. Não. Tipo, ele não tava... Em momento nenhum ele defendeu o mundo de uma invasão alienígena. Não, ele só agendou a pizza do Happy Hour, tá ligado? Ele fazia isso. É isso. Ele é esse cara. Ele é uma casualidade, né? Tipo, na hora ali que dá o aperto, que acham o primeiro Sea Devil e tudo mais, ele é convocado meio que por acidente, né? Porque, na cagada! O que a gente vê? O episódio começa com uma cold scene, né? A série abre com uma cold scene. Olha, lembra? Gosto. Que é justamente esse... A gente tem esse Sea Devil, né? Esse Homo Aqua. Já porque Sea Devil a gente pode entender que é um termo ofensivo, porque é demônio marinho, eles não são demônios. Não, antigamente chamados de Sea Não, ainda Devils. são chamados de Sea Devils, mas vocês entenderam, né? Os Homo Aqua é o primeiro que é encontrado ali. Ele é pescado por um navio pesqueiro, né? Meio que por acidente. E isso gera um problema, porque os pescadores pegam ele com a rede, depois acabam matando esse Sea Devil, e esse, né, é um bicho bizarro, um cryptic, que é achado no mar, e a Unity é chamada pra investigar, porque a Unity ela tem esse trabalho de proteger a Terra de extraterrestres. Lembrando que nesse caso, né, nem o Sea Devil, nem os Silurians, que são a contraparte da Terra dos Sea Devils, né, que a gente já viu em vários outros episódios, nenhum deles são alienígenas. Muito pelo contrário, eles são terráqueos como eu e você, né? Isso é colocado ali na série, né? A gente, toda vez que a gente trabalha com o Silurian e com o Sea Devil, a gente vem aqui e a gente fala, lembrando, não são alienígenas, são espécies originalmente terrestres. São da Terra, são terráqueos, tanto quanto
Os Homo sapiens. Como nós símios, Como né? nós. Como nós macacos Exato, pelados, né? Exato. Só que cada um evoluiu de maneiras diferentes. Alguns na água, outros na terra, alguns de mamíferos, como é o nosso caso, e outros de répteis, como é o caso deles, né? Quando eu falo deles, eu tô falando em específico do Homo aqua, ou seja, do Sea Devil, que é aquele primeiro que a gente vê, que é aquele que tem um biquinho e tudo mais, que é a mesma espécie. Parece bem o homem-peixe, né? Ele é super peixinho. Não é. É isso que eu tô querendo dizer. É o peixinho. Não, o Sea Devil não é homem-peixe. Isso é um erro que a gente fala porque a gente brinca e tá errado. Eles são répteis. Eles não são peixes. É verdade. Assim como o Silurian não é um peixe. Não, ele é um réptil. ele é um réptil. E o Sea Devil nada mais é do que um Silurian da água. Essa é a melhor explicação que tem. Gosto. Mas por que o termo homem-peixe não é descartado nesse rolê todo? Porque a gente descobre, né? Na verdade, isso é uma coisa que já tá meio que instaurada em Doctor Who desde sempre. Mas essa série, ela faz questão de lembrar, assim, o público, né? Não é na água, não existe só um povo. Assim que, por exemplo, na Terra, tudo bem. A nossa raça é a mesma, a raça humana, né? Homo sapiens, Independente se você nasceu no Brasil, em Portugal, na África, em qualquer um dos países da África. Nas ilhas da Grã-Bretanha. Independente de onde você nasceu, Ásia, na terra seca, Tanzânia. Você é um ser humano. Claro. Só que o mar é a maior parte do planeta Terra. De Gaia, né? De Sol 3. Sol 3. E dentro do mar tem mais de uma espécie que domina. A gente tem tanto os Homo aqua, que são os Sea Devils, que são esses que tem um biquinho meio... Lembra até uma tartaruga, um negócio assim? Lembra uma tartaruga. Tem o povo peixe, que é a galera da Salt, que eu tenho uma teoria dentro de mim, que é o mesmo povo de The Underwater Menace, o arco lá do Segundo Doutor. Um arco apesar disso não ter sido antigo. endereçado em nada. E a gente tem ainda uma terceira raça, que é a raça dos peixes. Tipo, um peixe grandão, que não é um peixinho, tipo... Não é um neminho, não é um peixe animal. Ele é um peixe... Senciente. Animal, mas senciente, entendeu? Exatamente. Ele não é um animal que age como animal, ele age como uma pessoa, um ser que pensa, Porque né? ele tem consciência. Pois é, e aí isso você poderia estender pra várias frentes, né? Porque, por exemplo, isso é uma concepção que eu sempre fico me pegando assim, né? A gente fica, por exemplo, qual é o ser nativo de Marte em Doctor Who? Os Ice Warriors, claro. Então, mas exatamente. Mas você quer dizer que em Marte inteiro, um planeta inteiro, só vai ter Ice Warrior. Não pode ter mais nenhum outro tipo de bicho. Nunca entendeu? Foi explorado. Não, mas esse é o ponto. Não tipo, sabemos. Você quer passar pra mim que, tipo, no mar inteiro só vai ter um tipo de bicho que pensa. Não. Tem vários tipos de bicho, assim como na Terra também tem vários tipos de bicho. A diferença é que a gente é o único bicho que fala, que se comunica igual a gente, entendeu? E eu gosto muito desse conceito que o Davis usa aí, que na verdade muitas Doctor coisas... Who usa, né? Muitas coisas da ficção usam também. Que na verdade a gente sabe que no planeta Terra, nós temos muito mais água do que terra. A superfície terrestre ela é muito menor. A gente tem, de fato, a gente tem terra embaixo muitos d'água, continentes. Né? Sim, mas é mais água do que terra, sim. Mas eu digo, debaixo d'água, e é um grande mistério, porque nós não conseguimos alcançar esses locais. É aquela máxima... Então, a real é que, na real, pode ter gente vivendo lá e a gente nem sabe. Não, é aquela gente, máxima... entre aspas, uma espécie. Sim. Que a gente fala que o ser humano ele já explorou mais o espaço do que o próprio mar, né? Com certeza, inclusive, porque é mais fácil. Inclusive, isso é uma coisa, acho que talvez menos difícil. Isso é uma coisa que é endereçada no segundo episódio, justamente, né? Que é o Plastic Apocalypse. Porque a gente vai ter nesses dois episódios o povo da água, os povos da água, vindo pra terra seca pra poder pleitear, pra poder falar, pra poder fazer esse lance diplomático que tem na série toda. Tudo começa justamente com esse primeiro fato, né? Os pescadores pescaram ali, mataram um deles, né? Isso gera uma crise diplomática braba. Isso gera uma crise diplomática. E aí eles vão... a Unity vai meio que acobertar, porque é isso que a Unity faz, ela acoberta as coisas que acontecem, né? Eu não sei, eu não digo acobertar, eu acho que eles iam mais... Sentido, eles iam mais tratar da situação, assim. Acho que talvez encobertar fosse uma das coisas, isso. Mas eles tentariam, tipo, conter qualquer problema. Tanto que eles acham que, inicialmente, isso acontece, né? Quando o primeiro Homem-Aqua é pego, ele é tratado como um bicho, né? Eles até tiram aquela pérola dele e tal. A pérola! E aí o Austin, né? O General Austin, que é o cara principal da Unity nesse primeiro momento, ele fala assim, não, ele não tinha uma pérola, devolve. Porque, quem garante, isso não é nada, não vale nada. Mas às vezes é uma coisa cultural, ritualística deles que não é legal a gente ferir culturalmente esse povo, entendeu? Eu quero trazer, inclusive, atenção pro General Austin Pierce, né, que ele está ali à frente da Unity, antes mesmo da Kate aparecer na história, é ele quem tem mais enfoque. E ele já apareceu no universo de Doctor Who em Torchwood, Children of Earth, um spin-off lá de muitos anos atrás.
Ele tava, e aqui ele volta, e eu gosto muito da forma como ele demonstrou esse respeito cultural, e é muito né? legal tipo, porque... gente, devolve. É devolve evolução, a pérola. é a evolução pra do eles personagem. é importante, super evolução. Porque lá em Torchwood, ele não ele era ele da... é fodão, ele é um eu ótimo gostei ator. dele. Ele não é um ótimo ator e um ótimo personagem. Sim. Ele não era da Unity em Children of Earth. Não. Ele era só um militar americano. É. Aqui a gente já viu que passaram todos os anos que passou desde Children of Earth até agora, e ele já subiu, né? Ele foi contratado pela Unity e já tem uma patente alta, ele é um general aqui e tudo mais. E é muito legal, adorei esse personagem. E aí ele fala assim, não, devolve a pérola e tal. E acaba quem fica ali junto com esse cadáver de Sea Devil é o Barclay, e ele meio que até num lance meio de medo assim, ele faz o sinal da cruz e fica por isso mesmo. Que é uma coisa muito brasileira de se fazer. No momento Não, que ele meteu... britânico também, pô. Não, eu sei. Mas na hora que ele meteu ali o sinal, ai meu Deus do céu. Eu lembrei muito do Chaves, quando o Chaves ficava com medo de fazer. Isso, né? É uma coisa Não, mas muito... aí tem que lembrar que ele é britânico, e britânicos eles não são católicos, né? Eles são anglicanos, mas geral, tem São anglicana. Jorge, tem, enfim. O ponto não é esse. Né? Mas eu O achei ponto engraçado. Ele demonstra respeito, é engraçado. Ele engraçado. demonstra respeito pro Sea Devil ali, fica por isso mesmo, mas a gente vai ver que isso vai ter uma repercussão grande, né? Porque aquela pérolazinha é meio que é o que conecta todos eles, né? A conexão entre todos os povos da água, meio que como se fosse tipo um celular deles, eles usam pra uma passar... forma de comunicação. Passa mensagem, passa filmagem, passa tudo. E a gente ainda não conhece tudo a que essa extensão, pérola faz. não. Pode ter muito mais coisas nessa pérola aí que a gente ainda não sabe. Mais pra frente a gente vai Achei ver que a isso aí. Salt, ela fala que eles escolhem o Barclay porque ele foi o único de todos os humanos que eles viram que gastou tempo pra prestar respeito a um falecido. Com certeza. E aí, isso diz muito sobre o personagem do Barclay também, que ele é um cara que, tipo, ele não tá fazendo as coisas num roteirinho militar. Não, ele tá fazendo o que a cabeça dele, com bom senso, diz que ele tem que fazer. Mas enfim, voltando ao ponto lá de trás que você tava falando, né? Que a gente tá falando sobre a exploração do mar e do espaço e tal, não sei o quê. Esses dois episódios a gente vai ver que vai ter essas sessões diplomáticas entre a Terra Seca e a Terra Molhada. Isso. Né, o planeta Terra Seca e o planeta Terra Molhada. Ele é o... Sexy molhado. Ele é o embaixador escolhido ali pra Terra. Mas, ponto é, que o povo do mar tá vindo o tempo todo pro seco. E eles falam assim, não, uma das nossas demandas é que a próxima sessão seja nesse ponto aqui, lá embaixo na água. E aí, coitado, né, o menino Barclay acaba concordando, isso vai dar um problema pro terceiro episódio. Não sabe nem onde... Mas o ponto é que o ser humano mergulhar até lá os confins do oceano, dependendo do tanto que é impossível, porque a pressão explode tudo. Isso, na verdade, o pessoal da Unity já falou ali entre si, o Barclay não está ouvindo, porque ele tá lá na frente, mas eles já falaram que não tem como o ser humano não chegou ainda nesse nível de profundidade e pressão. Então. A gente não tem ainda instrumentos hábeis, submarinos hábeis pra vão ter que dar um jeito, suportarem a pressão da água. A Unity vai ter que Olha, se virar nos 30. Não sei que vai ter que pegar tardes. Não tem doutor. Inclusive, isso é um... Quem é o doutor vigente? Não sei. Mas até aí, não sei. Quem é o doutor vigente? Não sei, porque apareceu a cara da Billie Piper e eu não sei de mais nada. Não, mas... E tem um outro doutor que tá morando na Terra nesse momento todo. Mesmo? Em tese, se diz irmão de Olha uma funcionária da Unity, que é a Dona Noble. Olha lá. Se diz tio de uma funcionária da Unity, que é a Rose Noble. Verdade. E tá fingindo que nada tá acontecendo. E esse cara tem uma TARDIS, inclusive, hein? Eu esqueci da cabine de emprego da Kate Stewart. Dava pra usar a TARDIS pra mergulhar ali. Mas tudo bem, eu entendo. Veja, você que era ouvinte, não acha que eu estou desejando a volta de David Tennant pra série pela milionésima vez. Não estou. Mas o ponto é que eles, tem um doutor aí que tá de bobeira, né? Ou tá fingindo que nada tá acontecendo, ou tá viajando, tá em Marte, tá em Netuno, pra ficar dentro do tema aí aquático, né? É sobre isso. Olha, Netuno não, já faço aí minha culpa. Faço minha culpa, minha amiga Alice, que eu falei Netuno mais cedo, ela quase passou pela linha telefônica pra me bater. Eu vou defender Netuno porque eu sou astróloga e é Netuno mesmo. Não, mas aí tem planeta Netuno e tem o Poseidon, que enfim. Da mitologia. É um sincretismo brabo e romano. E romano, exatamente. E falando em doutor, já que a gente chegou no assunto do doutor, não tem nenhuma participação especial de nenhum doutor, mas ele é citado mas eu gosto disso. Várias vezes. Sabia? Eu gosto disso, que eu acho assim... Também gosto. Óbvio, spin-offs são legais quando tem o doutor aparecendo, sim. Mas o spin-off ele tem que ser bom o suficiente pra se sustentar sem o doutor. Pra segurar essa barra. Eu acho assim, essa série ela tá fazendo, pelo menos até então, né? Eu posso quebrar a cara nos próximos 3 episódios, mas ela tá fazendo um equilíbrio muito legal
ela é uma série por si só, mas ela não deixa de ter jeito de Doctor Who. Tipo, inclusive eu comentei quando... Assim que eu assisti o episódio, eu postei no Instagram e tal, e eu falei assim, eu senti uma vibe muito Children of Earth, inclusive, né? Super Children of Earth. Porque é uma série extremamente densa politicamente falando, né? Ela, se você parar... Mais adulta, se você, né? se você tira todas as maluquices de um sci-fi, ela é uma série sobre uma briga diplomática entre dois povos lutando por uma terra. Nesse caso é a Terra, né? A Terra, mas, de forma geral. lutando por um espaço de convívio. Exato. Né? E eu acho que Torchwood tinha também essa pegada de ser mais um político, spin-off né? mais adulto, portanto, mais político. E eu acho que a gente ganha muito, principalmente nós, fãs mais velhos, quando vem essa pegada. Porque é muito gostoso de ver... as questões de Doctor Who, mas voltado para esse ambiente um pouco mais sério. Não precisa ser super sério, não. porque tem ali os seus toques de leveza, mas tem espaço para desenvolver melhor alguns plots que eu acho que são muito interessantes. Sabe o que eu acho engraçado também, assim, dentro... Não é nem sobre o tom da série, é só uma coisa que eu me liguei depois, assim... quando eu fui ver a quantidade de episódios que a gente ia ter, porque eu não tava nem lembrando quanto era, e aí eu vi e eu me surpreendi. Eu falei, nossa, realmente, é 5 episódios, a gente já tinha avisado sobre isso e tal. Essa série, na real, ela é um arco, se você parar pra pensar, né? Com certeza. Tipo, ela poderia muito bem chamar Doctor Who, sei lá, arco blá blá blá, arco 1.000.004, The War Between the Land and the Sea, parte 1, 2, 3, 4 e 5. Tipo Flux. Flux também foi mas tipo Flux, uma... Então, mas Flux é uma temporada, né? E aí depende do doutor mas e tal. tinha 6 episódios só. Não, é próximo. Sim, é próximo. Mas eu digo assim, isso, a gente fala muito que, tipo, Doctor Who, ele inicialmente ele tinha esse esquema de arcos, né? E aí isso caiu eventualmente, virou episódios, né, de 40 e poucos minutos, 50 minutos, semanal, 13 por temporada e tal. Mas eu fico me perguntando, será que não valeria, agora já que a gente tá entrando numa era meio que de vacas magras de novo, ao invés de a gente ter temporadas, né, gigantescas que se perdem, que tem uns episódios que não dizem nada, a gente ter esses mini arquinhos, sabe? Do tipo, quase uma antologia, Doctor vai. Who, mas que tem uma ligação coesa uma entre a outra, serializada. Né? Uma coisa como era na série clássica mesmo, como era né? na série clássica. Tipo, eram arcos que compunham uma temporada inteira. Uma história só contada em 6 partes, 4 partes, 5 partes. Isso tá vindo de uma pessoa que, pra quem escuta a gente há mais tempo, sabe que eu não sou muito fã de serialização extrema. Eu gosto de coisas episódicas. Mas eu fico me perguntando se não valeria se fosse assim. Tipo, beleza, 3 episódios que formam uma história só, 4 episódios, sabe? Voltar a ser arco. De repente... Eu acho que isso funciona mais se forem spin-offs. Em spin-offs, talvez, Em né? spin-offs e o Doctor Who com uma série regular de, no mínimo, 10. Eu acho sim. 10 episódios. Isso aqui não tem... Eu tô só jogando uma conversa... Jogando uma conversa ao vento, assim, porque eu pensei nisso. Eu falei, pô, será que isso é uma tentativa da volta aos arcos, né? Eu acho que sim, e também porque quando o Davis faz o acordo lá, quando a BBC faz o acordo com a Disney, tinha uma intenção de fazer um universe. Se bem que pra pensar, é que aí, na verdade, tem mais a ver com o universe da BBC, né? Do iPlayer e tal, né? A Disney só distribuía. Sim. E aí fazer, por exemplo, uma série limitada por ano de coisas, assim, específicas. Então, a gente vai falar aqui de Sea Devils, legal. Aí, sei lá, ano que vem sei lá... Alpha Centauri. Alpha Centauri, pronto. O outro vai ser de Gallifrey só. Entendi. E por aí em diante. Mas agora eu tô falando isso, pensando aqui com meus botões, a gente tem o Children of Earth mesmo, ele é meio que um arco, né? Ele não é, tipo, Torchwood temporada tal, episódio 1, 2, Children of Earth 1, 2, dia 1, dia 2, dia 3. Deixa eu cravar aqui que The War Between the Land and the Sea é o sucessor espiritual de Torchwood, The Children of Earth. É o sucessor espiritual de Torchwood. Total, assim. Porque Children of Earth, mas inclusive... Mas aqui em específica, essa temporada aqui são 5 episódios. O Children of Earth... Inclusive, beijos Capaldi. O Children, que tem o Capaldi não fazendo doutor, ele faz o Frobisher em Children of Earth. Mas que é um outro personagem. Se você parar pra pensar, de forma estrita, assim, o Children of Earth é a última temporada normal de Torchwood. Sim. Porque depois de Children of Earth, ele entra naquela época que foi vendido pra Star... E é uma merda a história, tipo, a história é péssima. Eu nem considero canon. É canon, mas eu não considero. Tá lá, ela existe, mas não é boa. Tipo, a Nunca assisti. A última série tradicional de Torchwood que teve foi justamente Children of Earth. Então não tá tão errado quando você para pra pensar que, tipo, o War Between é meio que um sucessor espiritual desse Torchwood modelo Children of Earth. Exatamente. Mas enfim, como eu tava falando, voltando à série. O doutor, ele é mencionado
Algumas vezes não é pesado, não é tipo o doutor toda hora sendo É mencionado. uma mençãozinha ou outra, né? Uma mençãozinha outra. E o próprio Barclay, ele tá conversando com uma menina lá fora, ainda ali, antes dos acontecimentos diplomáticos em si, ele ainda tá só ali de tocar, e ali naquele primeiro contato com a tradução, inclusive, que eu gostei muito dessa Eu ia parte falar da sobre isso, tradução, né? E ele fala pra menina, ele fala assim, eu encontrei o doutor uma vez na torre. Tipo, ele trabalha pra Unity, provavelmente ele passou ali. Ele passou ali, ele me viu, deu um oizinho. E ele se refere ao doutor como he. E vivid, né? Ele é muito vivo. Ou seja, como um homem, então a gente já sabe que Não é a Jodie, nem a Joe Martin. Então a gente pode extrapolar pra ser qualquer doutor, Então, na verdade. mas eu imagino Eu pensei no chute. Eu pensei no chute. É porque ele fala, ele é muito vivo, né? Ele é muito... eloquente e tal. Eu não sei se ele fala eloquente, né? Mas eu lembro dele falar uma coisa, tipo, ele é muito vívido, full of né? life, Eu vejo isso mais no chute, até Eu por acho ser que é o o último, chute. né? Dá pra gente esticar o entendimento e falar que foi justamente na última aparição dele na torre da Unity, sei lá. Isso. Não acho que tenha sido 14, né? Sabia que pode ser o 14, né? Ele também foi na torre. Mas eu tô apostando no chute. Não, no poderia 15º. ser qualquer doutor, porque qualquer doutor pode estar em qualquer tempo. Mas Sim. se a gente para pensar, os únicos doutores que a gente viu naquela torre foi só o 14 e o 15. Exatamente. Então, quero acreditar que é o 15 e não Eu o 14. também quero acreditar que é o 15. Só pra Enfim, ter mais coisa do chute. E aí a gente tem aquele primeiro contato e é muito gostoso ali, quem assistiu Stargate vai saber. Só porque tem Atlantis? Não, por causa do Daniel Jackson ali, que ele Não, mas ali... tem os caras trabalhando na tradução dos grunhidos. Adorei. Inclusive, isso amei. é uma grande... mostra a importância de uma boa tradução na hora de um encontro diplomático. De nada. Porque você vê que, tipo, na verdade as traduções elas estavam muito boas, mas não estavam perfeitas e isso gerou alguns problemas. Ainda mais em termos de diplomacia. Até porque a tradução ela é uma Fred arte, pode né? falar melhor disso que Fred é formado em relações Não, internacionais. e você pode falar muito bem de tradução também, que você é tradutora. Então a gente tá aqui, tamo junto. A gente tá no nosso perímetro aqui E o aquático, que a né? gente faz no DWR Cash? É exatamente a mesma coisa. Que A não gente tem- traduz a a gente traduz, série pra vocês, né? Diplomaticamente. De forma de... É um Mas- trabalho diplomático, a BBC reconhece nosso É um trabalho diplomático, o Davis faz merda, a gente tenta apaziguar pra não criar uma terceira guerra mundial. A gente fala, peraí, gente, tamo junto. A gente xinga, mas então fala, peraí, não é bem assim? Assim como vocês, gente. Peraí. Mas voltando, porque tem um lance lá que ele tá... Eu quase me perdi aqui. Oh, meu Deus. Quase perdi o fio do cardume aqui. Por né? Olha. E não param as referências náuticas. A gente tem o Cidevo falando ali, mas tipo, a tradução não é só você pegar a palavra e ficar sequencialmente traduzindo elas de forma isolada. Tem o jeito de falar importa, Claro. né? Tipo, ironia tem um peso, sarcasmo tem um peso, entonação tem um peso. Pausas. Tanto que eles falam assim, tem uma hora que o Cidevo ele grunhe de um jeito, aí eles falam, é tal coisa, sei lá, é povo. Ah, não, mas desse jeito não quer dizer povo, quer dizer outra coisa. Eu não sei se era bem povo, mas enfim, é isso, tipo, ele... Não era bem isso que ele tava querendo dizer. E aí a gente vê que, tipo, os Cidevos, eles estão jogando ali com a gente, né? Eles falam assim, a gente quer ficar em paz. A gente quer ficar em paz. Agreed. Mas vocês... agreed. Só que esse agreed não é bem agreed, né? Porque o que eles estão falando ali é, tipo, a gente vai ficar em paz nos nossos termos. Porque vocês mataram um de nós. O que é nós, né? E a gente descobre que é um de nós, o povo da água, né? Nossa, essa coletividade. Não o Sea-Devil necessariamente, mas tipo, nós pessoas da terra úmida, né? Não da terra seca. Exatamente. Que inclusive um jeito legal que o Austin fala, né? Eu sou o representante da união das inteligências da terra seca, né? A Combined Nations of the Drylands of Earth. Eu sou representante da combinação de nações da terra seca, não da terra de vocês. Isso, É. exato. E Então, aí- assim, pra estabelecer a diferenciação mesmo, né? Tipo, Sim. olha, eu não governo sobre sobre as vocês. águas de vocês. E isso é uma coisa que vai gerar uma discussão lá pra frente, porque quando começa as exigências, palavra difícil de falar quando tô falando rápido. Exigências. As exigências Evidências. Evidência é outra coisa. Aí o hino da terra E seca. nessa loucura? Mas aí eu não sei se o povo da água ia querer, esse ia ser o hino deles. É o hino do Cara, povo do seco só. Mas com certeza eles iam gostar. Eles iam gostar, Com né? certeza. Não tem quem não goste, Não né? tem. Seco ou molhado. Mas Secos enfim. ou molhados. Aí a gente tem ali eles fazendo as demandas deles. E uma delas é justamente essa, né? Que tipo, vocês têm que despoluir todas as águas, né? Que vocês poluíram o mais cedo possível, né? Anda logo. E eu quero que agilidade. vocês parem de usar a água. Tipo, fiquem confinados à terra de vocês. Mas... E aí o povo da terra fica louco, né? Porque
A gente depende, a real é que a gente depende do que é deles é um mundo pro globalizado. que é nosso. Sim. Né? Aí, não, mas avião. Ela falou, não, nem avião, porque avião você vai ter que passar em cima do mar e o mar é nosso. O espaço aéreo que fica em cima de água não É pertence a vocês, pertence a nós. Então, e aí isso É gera, isso que e ela aí fala. isso gera uma discussão complicada, né? Porque, tipo, até onde isso é válido? Porque, beleza, tá acima dos mares, mas não é mar, é deles? Tipo, Essa é a vale questão. eles questionarem isso? Essa é a Mas questão. até aí, o ser humano tá usando por séculos e milênios a fio o mar que não é dele, é do povo da água e a gente nem Pois pede. Então. Mas enfim, a gente tá falando tudo isso, assim, só pra reforçar todo esse ano que a gente tá falando, que é uma série extremamente política, né? Super. O grande... Diplomacia. A grande coisa que tá Super. guiando a série é esse embate diplomático entre esses dois povos, né? E eu gosto muito desse clima que eles trazem, por exemplo. Eles mostram ali que na China também tá uma comoção, o jornalismo, em Nova York. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. E bababá, e Congresso Nacional do Brasil. Isso... Quer dizer, pois é muito gostoso ver que é um evento Doctor Who faz isso. mundial. Doctor Who faz isso É muito legal. em hora de cataclismas, assim, coisas muito grandes globalmente falando, geralmente aparece ou é mencionado outros lugares do mundo que não só a Inglaterra, né? Né? Só que essa série, talvez por ela ter esse cunho político muito forte, ela tá mostrando mais isso. Então, assim, tá vendo os efeitos da invasão, essa invasão entre aspas, né? Essa tomada do povo da água em várias frentes do mundo. Então, por exemplo, na hora que tem o Levante, né? Que eles aparecem assim, não, nós vamos, apareceram, não sei o que, no mundo todo. A gente vê aparecendo no Reino Unido, ali naquela ponte lá em Londres. A gente vê aparecendo em Nova York. A gente vê assim na China, se eu não me engano. É mencionado o Brasil em dado momento, né? Na Rússia. Na hora que tá começando ali as palestras. Quem te fala? Quando tá começando ali esse julgamento. Não é julgamento, né? Mas essa rodada diplomática. É falar, tipo, o governo do Brasil, o governo de não sei o quê. E aí, eu gosto de pensar que em algum ponto o Lula tá atendendo isso e... Meu Deus! E vamos falar com o Cidebo aí, companheiro da água, o movimento do sem água. Até porque nós temos uma costa gigantesca, países que são banhados em mar tem um grande problema, né? Imagina o Rio de Janeiro... A África todinha ali. Todo o continente africano. Cara! Não todo, né? Porque tem países que estão cercados de terra só. Tem alguns lá no meio. Países continentes e países que dão de cara pra água tem um problema maior do que... Sei lá, tipo, Brasília mesmo tá de boa, porque tá no meio. Brasília tá se bem que eles falam que não é só água, não é só mar, né? É qualquer corpo d'água. Aí a Amazônia então, todinha. Tem rio, Pô, imagina. Nossa! Isso, inclusive, isso seria um plot de uma história do caralho. A gente ter, tipo, o povo da água do Amazonas, que não é mar. Quer dizer, eu quero. Se você parar pra pensar, todo o rio é mar em algum ponto, né? Mas, plot bom pra HQ, hein, galera? Vamos deixar isso aqui. Mas enfim, então é legal porque a série ela dá esse jeito, esse tom de ser uma coisa super global e tudo mais. Tá muito bem feito esse ponto mesmo. E aí a gente tem a Unity meio que tomando a frente aí de todas essas negociações diplomáticas. Então é a Unity que entra em contato com o primeiro-ministro britânico, né? A gente vê também toda uma articulação entre outros países e tal. E forma-se aí essa primeira rodada. E esse cara que eles escolhem como embaixador, né? Que na verdade antes é um outro cara, é o Sir não sei das quantas. Aí chega os Homo Aqua, aí eles detectam que são 7 formas de vida. 4 Homo Aqua de fato. Sim. 2 outras formas que a gente vê que são 2 peixes. Pessoas peixe. Não, peixes peixes sapientes. Isso, sem ciência. E uma pessoa peixe. E uma outra pessoa que não é uma Homo Aqua. Que é a Salt, né? Que é a Salt, que é a Guguma Battle, que é a personagem principal aí do lado do Cidebo. Inclusive é interessante, né, que a gente vai ver quando teve a escalação e tal, a gente tinha também um cara que estava sendo escalado como Salt. E a gente descobre que a Salt, ou Salt sem artigo... A pessoa Salt. Salt, ele consegue alternar entre uma physique, né, uma persona mais feminina, mais identitariamente feminina, que é a Salt, pequenininha, voz fina e tal. Mas quando ela precisa se impor, ela cresce e fica com voz masculina, né? Que aí é o Salt, que já é um outro ator fazendo. É um outro ator, e um a ator série, masculino. Novamente, né? A gente tá falando de uma série do Davis, né? Escrita pelo Davis, dirigida pela galera do Davis ali. E ele vai, sim, fazer
alguma questão sobre minorias, isso é normal, do jeito dele. E essa não é a única, né? A gente tem ali essa diquinha, essa coisinha ali que não chega nem a ser discutido, mas é que, tipo, o povo da água, eles conseguem alternar entre masculino e feminino. Pelo menos esse povo do Salt, enfim. Que eles chamam até de Homo Amphibian. Homo Amphibian. E a gente tem também filha do próprio Barclay, né? Sim. Que é uma pessoa não binária, né? Sim. Eles falam they, né? Isso, se referem a pessoa como... Gênero neutro, né? Sim, como não binário. E eu gosto muito, assim, porque o Davis, ele sempre traz esses personagens. Inclusive, eu gosto muito da história do Barclay, né? A gente tem toda a fichinha dele, eles puxam ali, porque a Unity, na hora que a Salt... ele meio que elege o cara como embaixador. A Unity que fica empolvorosa. Se vira, vambora, puxa a ficha dele. Puxa a ficha dele inteirinha, porque ele nasceu em 82, ele casou não sei quando, é divorciado, a gente já viu. Isso vai trabalhando o personagem de uma forma que humaniza muito ele pra nós também. Não, mas sabe uma coisa que eu acho interessante disso dele ter, né, é que eu ia falar um filho, mas não no sentido de ser masculino. É porque, tipo, tem muita gente que fala, é porque é lacração, e ele está esfregando o fato a dona tem uma filha trans, e não sei o que, e é e binário, não binário. Dessa vez é feito da forma mais natural possível, como é pra ser, tipo, they, e, tipo, eles não, em momento nenhum eles falam assim, ele tem um filho não binário. Nossa não, senhora! Tipo, só é assim, he has a child, né, porque em inglês já é neutro o negócio. Sim. E porque a gente viu ele chamando de they, a gente assumiu que beleza, é uma pessoa não binária e foi. E ele tem uma relação muito E tá tudo certo, bonitinha. isso não é uma questão... Eu acho que tem um pouco isso. É claro que a gente tem que falar dos assuntos, mas eu acho que o foco principal não precisa ser só isso o tempo todo. Não. E o Davis conseguiu fazer isso numa medida legal. De uma forma orgânica, né? Pois é. O nome dele é Kirby. E eles têm tipo uma o bichinho relação, rosa da Nintendo. Eles têm uma relação muito bonitinha, assim. Eu gostei dele, pai. E é muito gostoso, assim, ver que, na verdade, ele é um cara super normal, né? Quer dizer, isso vai tornando ele mais humano pra nós. É um cara comum, super normal, que falha como um cara normal, né? Porque ele já passou por um divórcio, ele... E assim, é muito legal ele não é bom em nada de verdade, mas ele é bom com as palavras, não tipo, sendo bom. Ele não é a pessoa mais inteligente do mundo, mas ele também não é besta. E ele tem um coração. Então, tipo, ele consegue estabelecer um contato com o Assault que aquele embaixador lá, que eles escolheram, não ia conseguir. Sabe o que eu acho interessante? Você falou uma coisa certa aí. Gostei muito da abordagem. Que ele tem assim. coração. Eu acho importante isso, que assim... Foi o que você falou. Ele não é o cara mais inteligente do mundo. Não. Ele não é o cara mais hábil do mundo. Ele é um... Ele é o cara mais comum do planeta. Básico, E isso faz com que ele seja o humano perfeito pra isso. Maravilhoso. Uhum. É a mesma lógica que a gente fala da dona, né? A pequenez humana dela torna ela uma humana incrível. Aqui é a mesma coisa, tipo... Que não tem nada de pequenez, né? Ela é grandiosa. Não, mas eu acho que o humano é isso. Ele a simplicidade humana é o que faz ele ser muito bom, né? Se destacar muito. E eu acho que o Barclay é um ótimo exemplo disso. Tipo, ele não tá cercado de aliens super poderosos que regeneram nem nada. Ele tá cercado de humanos extremamente hábeis. Então a gente tá falando de um general. A gente tá falando da Kate Stewart, que tipo, ela é de uma linhagem de defensores da Terra. Filha do brigadeiro. A gente tá falando da Shirley, que é tipo a Scientific Advisor, é uma mente hiper brilhante que faz tecnologia sinistra. E ele é só o cara que agendava os táxis, tá ligado? Só que, esse fato dele ser só um cara comum, que pensa como uma pessoa comum e não seguindo um script militar ali, diplomático, é o que salva ele. É o trunfo dele. Tem uma hora, né, que a Kate ela é obrigada a aceitar o fato de que ele é o diplomata escolhido. Muito e ela fala assim, aliás, achei a Kate bem brava nessa série. Eu acho que tem duas Kates nessa série. Tem a Kate, chefe da Unity, que tá puta porque ela não consegue manter o controle dessa situação. Sim. E tem um script a ser seguido e ela pensou em todas as variáveis pra montar esse script. Uhum. E tem a Kate, ser humano, que tá olhando pra esse cara e falando assim, caralho, ele é tão maluco que tá dando certo. Quando ele peita alguém, você vê que ela tem uma hora que ela dá uma risada. Tem uma hora que ela tá por trás, ela fala assim, é que nem lidar com o doutor. Eu falo pra ele ir pra um lado, ele vai pro outro. É isso. Tá me deixando louco. É bom que ela tá acostumada já. Pois é. Então eu acho que tem isso nele, assim, por exemplo, tá lá, tem que ler o script. Aí ele tá se atendo ao script. Quando ele vê a Salt, ele, e aí, beleza? Aí a Kate no ponto. Fica no script, porra. Aí, Chata! Aí ele, gostaria de estender meus boas-vindas, não sei o quê. Aí ele vai falando no script. Aí a Salt pergunta, tá, mas e tal, você é pai? Aí a Kate, ele é pai, pode dizer que sim. Isso aí, foi lindo, hein? Aí ele, essa cena foi forte. Aí ele, beleza. Aí ela começa a fazer pergunta que script nenhum ia prever. É isso. Só um raciocínio humano honesto
ia poder responder direito. E é justamente esse um dos pontos principais, que a gente fala assim, na hora que a Salt aparece, né, o diplomata que era escolhido antes do Barclay dá uma planta, a parada toda é muito legal, né, que ele dá uma planta que tá no ponto mais alto do planeta Terra, que o Sea Devils nunca, né, o povo da água nunca conseguiria sentir esse cheiro, porque tá muito alto. Isso. E aí ela sente o cheiro e fala, beleza, eu trouxe meu presente também. E aí ela joga uns ovos, Dois né? ovos. E ela fala, esses aqui são os meus filhos. Os meus filhos. Que não nasceram porque a água tava poluída, não sei o quê. Por culpa de vocês, E aí vira, basicamente. o grande lance a morte daquele primeiro Sea Devil é meio que o estopim pra uma sequência de lavação de roupa suja que tava séculos e milênios acumulados, que é... Franz Ferdinand. Foi isso. Esse é o... Muito bem. O Sea Devil Franz Ferdinand, que morreu ali, foi o estopim pra ter essa guerra... Desencadear. Essa guerra do mar com a Entre terra. The Land and the Sea. Porque começa uma lavação de roupa, porque ela fala assim, pô, meus filhos não nasceram porque a água tava contaminada. A gente tá... Pega lá um copo d'água pra Faz assim, beber. Barclay. Bebe um copo d'água, aí me dá um copo d'água. Ele pega do garrafinha. Do Tamisa. Aí não, pega do rio. Aí eles vão pegar a água, parece cocô o negócio. Que aí nojo. ela, beleza, dá um gole aí. Bebe aí. A Sheila, olha, se beber vai No ter... mínimo. Vai ter E. coli, coliforme fecal, tem não sei o que, vai nascer um braço, o cérebro vai desligar. Aí a Kate, não bebe não. Não bebe esse bagulho não. Aí ele fala, não, infelizmente tá impróprio pra beber. Ela, pois é, tá impróprio pra beber e eu moro nessa merda aí. E aí, vocês Bonito, vão né? fazer? Ela, não, mas vocês podem ficar tranquilos, a gente vai devolver o que vocês estão dando pra gente esses anos todos. E aí começa, que é justamente o Plastic Apocalypse, né? Começa a chover lixo. Chove lixo. E assim, isso é interessante também O de céu ver. tá caindo. Não, porque é o mar que tá caindo. O mar tá caindo no céu, né? É isso. Isso é interessante a gente ver, porque a gente tem essa série, ela não passa um dia após o outro, né? Tem uma extensão de dias ao longo. Tanto que a gente vê que, por exemplo, primeiro os Sea Devils aparecem, aí eles se levantam na Terra. Sim, aí sim. tem a construção daquele tubo pra levar pro... Do Aquaway. Isso, o Aquaway, né? Que sai da... Waterway. É Waterway? É Waterway. Ele sai do... Acho que é do Tamisa mesmo, né? Sai sim, da do primeira Tamisa. ligação que tem com o mar e vai justamente pra aquele salão ali de discussão, um cano de água. Então tem a construção desse negócio, aí vai ter... Passa um tempo. A hora que começa a chover lixo, a gente vai ver que, tipo, o Titanic tá caído... Gente, todo o podre Titanic, hein? no meio de Nova York, né? E é interessante quando a gente vai pensar isso na extensão da vida humana na Terra, né? Tipo, não é só o lixinho sacola plástica. Tem âncora, tem o Titanic, tem pneu, tem corpo de gente, tem tudo de imundície que você imaginar, o ser humano já jogou no mar em algum momento. E agora tá sendo justamente a hora de pagar por esses crimes ambientais, né? Isso é uma coisa também, né? Essa série, ela tem uma carga de crítica social, crítica ambiental foda. muito grande, o que encaixa muito bem com histórias de Sea Devil. Inclusive, toda essa questão sobre poluição, plástico na água, foi uma coisa que a gente achou por muito tempo que a gente já tem em Praxeus. Sim, Vocês lembram? sim. Praxeus, episódio lá da Jory. Tocou nesse que inclusive assunto. tinha a Gabi Toloi, nossa querida amiga, Beijos, a atriz Gabi brasileira que Toloi. tava no Doctor Who. Esse episódio não sabia que ia ser sobre poluição no mar. E todo mundo na época assumiu que ia ser um episódio sobre Sea Devil e não foi. Não foi. E aqui a gente tá tendo meio que essa discussão de novo acontecendo com o Sea Devil. E sempre acontece, né? Essas discussões, elas No devem fim ser do trazidas, acho que com regularidade, porque no fim do dia a gente sabe que isso está acontecendo de verdade Não, e no Doctor Who, mundo real. E né? Doctor Who faz essas coisas, né? De pegar causas humanas, né? Tipo, às vezes é uma invasão alienígena gigante. Não é esse caso, porque eles não são alienígenas, mas tipo, é uma invasão alienígena gigante e a gente descobre que o verdadeiro vilão da história não é um alienígena e sim um humano, né? Isso é uma questão em várias coisas, não só em Doctor Who, né? A gente Acontece muito na sei ficção lá, científica. filme de zumbi. O inimigo é o zumbi? Não, o inimigo é o ser humano que fez sobreviveu. cagada. Não, ou tipo, sei lá, Walking Dead, é isso. É sobre zumbis? Não. É sobre o monstro do ser humano que sobrou ao holocausto zumbi. Entendeu? Sim. Tipo, tem essa discussão sobre o humano ser ruim, tem várias coisas, inclusive em Doctor Who, e nesse momento aqui, sobre a questão de poluição no mar e tal, encaixa muito bem. E encaixa muito bem também quando a gente vê que, na verdade, eu imagino que até o fim da série, a gente vai descobrir que não é bem The War Between the Land and the Sea. É The War Between the Land and the Land. Porque a gente vai ver que vai ter um momento ali, na hora que a Salt joga os ovos, esses ovos eles ficam ali jogados e são usados para estudo pela Unity. Pois é. E aí tem um carinha que aparece uma hora, eu me voluntariei pra estudar e tal. E a gente vê que ele estuda essas ovas, né, esses ovos ali da Salt,
e ele pega um sample e enfia no bolso e dá pra um outro cara depois. Entrega pra um político. Então a gente que é um político, político. que é um político britânico que vai se encontrar com um político americano e uma francesa, e eles estão ali já fazendo um conluio pra esse rolê todo. Isso. A Kate vai descobrir, vai suspender a francesa do rolê, isso gera uma treta com a França. Então eu acho que assim, isso só mostra que na verdade o grande vilão desse rolê todo não são os Sea-Devils tentando recobrar a terra. Não. É a consequência das cagadas em cima de cagadas do ser humano. Do próprio ser humano. Não só poluição marinha, não só descuido ambiental, mas também uma briga de ego e de questões políticas. Tanto que a própria Kate fala isso pro Barclay, né? Ah, você não pode ser o nosso diplomata porque isso vai envolver ego de muitas nações. Porque você é uma porra de um Zé Ninguém e tem um monte de político cabeçudo aqui que não pode falar. E você, que é um Zé Ninguém, tá falando, entendeu? Nós temos líderes de centenas de países envolvidos. Nós temos reis, incluindo o próprio rei da Inglaterra, que nós sabemos que é Charlinho, né? Neste momento, né? Entre outros reinados que existem. Charlinho, dedo de salsicha. Então, assim, na verdade, a própria Kate, ela tá numa posição muito difícil. Ela também precisa lidar com a pressão de um monte de líder mundial. Em cima dela, né? Em cima dela. Tanto que a gente tem uma cena com ela e o Ibrahim. Não vou entrar no mérito da relação. Posso te dar uma pausa? Eu acho que a gente deve entrar no mérito da relação, sim. Mas o que eu tô falando é que ela está sofrendo uma pressão absurda. Sim. Porque é uma questão diplomática, uma questão extremamente complexa. E ela tá tendo que segurar ali aquele tranco todo, entendeu? O parente sobre o Ibra e a Kate é assim. Vamos falar. Esse relacionamento de senhor Ibra e senhora Kate está acontecendo já tem um tempinho em Doctor Who. Já. Muito por conta da era RTD2 aí. Foi nessa era que foi meio que estabelecido que tava rolando um lance entre eles. Casal. Eles são um casal. Goste ou não, isso é o que está acontecendo. Os fãs estão em polvorosa, porque, não, a Kate claramente é uma mulher lésbica, e estão enfiando goela abaixo que ela tem um relacionamento hétero. Eu acho que tem coisas a se discutirem aí, eu acho que existe um apagamento bissexual nesse rolê todo. Porque às vezes ela gosta de mulher, mas ela também gosta de homem. Gosta vai saber. Isso aconteceu ali, ué. O ponto eu acho que não é esse. Eu acho que, assim, se a gente for esticar toda a origem da personagem da Kate, ela é lá de Downtime. Ela não foi criada nem pelo Russell, nem pelo Chibnall, nem pelo Moffat. Tipo, ela já existia antes. E eles estão usando uma personagem que já existia e que lá atrás, tudo bem, eu entendo que é uma coisa mais antiga, ela não era escrita como uma personagem lésbica. Nem bissexual. Não era. Talvez, eu não estou dizendo que é isso, talvez o Russell esteja usando essa linha. Tipo, ela foi escrita como uma personagem em tese heterossexual, né? Porque nada dizia que ela não era. Então eu vou continuar escrevendo ela como heterossexual. Você pode dizer que, tipo, só porque não tá dizendo que ela não é gay, ela vai ser automaticamente hétero? Não tô dizendo isso. Não. Mas o ponto é, eu acho que eu acho que o Russell só queria meter um chip ali na Unity e colocou esse. Pronto, era isso. É uma pena, porque o lance é qual o problema. O Ibrahim não é um cara mau, ele não é um personagem maligno. Adoro ele o não Ibra. É um cuzão, ele é um personagem super legal. Um querido. Mas o fã não tá odiando o cara só porque ele tá pegando a chefe, tá ligado? Não, ele não é. Não, o ódio não é em relação ao Ibra. O ódio é em relação ao fato da Kate não ser lésbica. E assim, gente, eu entendo, eu também queria, não sei, tanto faz pra mim, eu quero que ela seja feliz. Não me incomoda. Eu honestamente não me incomodo com o fato dela estar tendo um relacionamento com o Ibra, mas eu também ia gostar muito se ela tivesse um relacionamento com uma mulher. Isso entendeu? não é. Sim, tanto faz pra mim. Eu concordo. Eu quero a Kate sendo feliz, seja gente. Feliz, é isso. Eu acho assim, vamos lá, a gente tá fazendo de brincadeira, né? Isso não é. Ninguém não tá tendo uma terceira guerra mundial no fandom por conta disso. A gente já teve terceiras guerras mundiais reais no fandom por conta disso. Não, mas o pessoal tá bravo. Mas eu acho que teve uma galera que ficou meio chateada mesmo. Chateada. Mas mais eu não sei, uma decepção do Dave, gente. Mas assim, Dentre porque eu não acho que isso é o que vai me causar tanta satisfação, assim, sabe? Eu acho que só tá acontecendo. Tem muita gente falando que eles não têm química e tal. Pra mim é meio indiferente, assim. Pra mim, eu tô mais pela piada do o cara tá pegando a chefe, o RH não faz nada. Eu tô a favor dessa parte do rolê, sabe? A piada do o cara tá pegando a chefe e o RH não faz nada. Eu acho que não existe nenhuma pessoa da RH da Unity mais poderoso do que a Kate Stewart, assim. Pois ninguém vai mandar essa mulher embora. Quem vai mandar essa mulher embora? Mas assim, agora vamos lá. Talvez, agora eu tô super esticando aqui, não sei se o Davis pensou a esse ponto. Talvez ele esteja criando esse relacionamento entre os dois porque ele precisa gerar uma tensão lá na frente pra alguma coisa. Sei lá, o Ibra vai morrer
e a Kate precisa ter esse peso a mais sobre o livro, não sei. Na realidade, nós temos aí uma entrevista com Gemma Redgrave, a deusa por trás de Kate Stewart, né, a atriz. E ela falou ali pra Radio Times, se eu não tô enganada, que ela falou que se eu sobreviver a essa série, eu gostaria de voltar pra Doctor Who. Aí eu, eita, peraí, Ela acha que se a eu Big Finish tá aí. sobreviver, É, que tem gente história achando é que ela essa? vai morrer, né? Será que ela vai de base aqui no War Between? Não sei, cara. Não sabemos. Vocês não sabemos. Vocês sabem a minha opinião que eu tenho sobre você tá escrevendo um personagem que não é originalmente seu. Eu acho que assim, Doctor Who é complicado, né? Porque os personagens meio que são de todo mundo, né? O Doutor principalmente. Mas tem personagens que são criados por pessoas e eu não acho educado, tipo, eu não acho diplomático você pegar um personagem que não foi você que criou e matar, sabe? Eu acho meio chato isso. A não ser que o dono do personagem, tipo, a pessoa que criou, fale assim, não, beleza, pode. Como, por exemplo, foi o caso ali do, né, a River, ela não morreu no episódio que o Dave estava fazendo, porque o Moffat pediu pra não fazer, porque ele queria usar ela depois. Ele queria usar. E fatidicamente ele que acabou matando a River também, né? Sim. Mas eu não sei, a Kate, ela não é do Davis, então eu não acho que é legal ele matar a Kate, sabe? Pra mim vai ser o mesmo problema que aconteceu quando o Moffat usou o Brigadeiro lá em Dark Water Death in Heaven, que tipo... Óbvio, o Brigadeiro já tava... O Brigadeiro tava morto porque, né, o Nicholas Curtin já tinha falecido, e aí eles, inclusive, endereçaram isso na série, né, que o Brigadeiro já havia falecido. Isso. E aí ele meio que usou o Brigadeiro voltando como Cyberman. Isso nunca me desceu muito direito. Ninguém gostou. E eu acho que ia descer tão quadrado quanto se a Gemma Redgrave ali, a Kate, ela morresse num spin-off, sabe? Eu não ia gostar que ela morresse. Eu também não gosto da ideia. Se ele quiser matar o Russell Tovey ali, tudo bem, porque foi ele que criou... Isso, adoro o Tovey! Eu também, mas mas você entende que ele que criou o personagem? Vai ficar sem pai. Não, mas ele criou o personagem, Tô pegada já, gente. Então aí ele pode matar, inclusive. Não, enfim. eu acho que assim, ninguém tem que morrer de preferência. Pode ser que ninguém morra também. De preferência que ninguém morra. A gente sempre tá achando que alguém vai morrer, né? Que horror, coisa horrível. Que horror. Mas o Dr. Who faz isso com as pessoas, né? Mas assim, também quando a gente encara o futuro de Dr. Who, é uma coisa tão complicada, porque a gente não sabe nem se o Davis vai continuar, e meio não, que... é uma esperança que ele não continue. E que ninguém quer que ele continue mesmo. A gente só tem um especial de Natal. Faz isso e vai embora, velho. Daqui a mais de um ano, sabe? Então, assim, eu não sei nem, agora falando sério, a gente não sabe nem o que vai restar da Unity. Eu acho que essa Unity versão RTD2, ela acaba aqui. Assim, a gente não vai ter mais essa Unity. É a última vez que a Unity... a não ser que o especial de Natal do ano que vem. Nesta configuração, o máximo que vai acontecer é aparecer ali no especial. Se aparecer, a gente não sabe. Eu acho assim, sobre a Unity... E depois acabou. Sobre a Unity, o que acontece é o seguinte. Vocês sabem os meus centavos sobre essa. Eu não gosto muito dessa Unity hiper, mega, ultra poderosa, instalação em prédios e... Assim, eu entendo, né? Isso é Unity século XXI e tudo mais. Isso. Eu, particularmente... Ela já cresceu muito. Gostava muito mais da Unity como era na série clássica. Ou até como a gente viu ali aparecendo em Poison Sky, né? No comecinho da série moderna. Uhum. Que era uma coisa mais militarizada, mas tipo, farda e chicote no braço, sabe? Por exemplo, a gente nem vê ninguém de farda nessa porra. A gente tirando o Ibra, que usa aquele uniforme preto. Mas tipo, é uma coisa muito mais paramilitar, mais tipo uma agência de inteligência. Tudo bem que a Unity é United Nations Intelligence Task Force. No nome né? Mas eu não sei, eu sinto falta dessa Unity, entre 1 milhão de aspas, menor que a gente via na clássica, que era só... Tinha um galpão, tinham militares, eles faziam aquelas incursões, aquelas incursões, operações ali, né? Gente, eu não Mas sei. isso é gosto pessoal, assim. Mas uma coisa eu acho que é fato, essa versão da Unity torre gigante, de batalha, que se mexe, eu acho que isso vai acabar quando o Davis for embora mesmo. Eu acho que o que me incomodou mais na era RTD2 em relação à Unity foi o seguinte. Nós tivemos o finale da primeira temporada lá com a Ruby, tinha a Unity, né? Com o Sutek. Depois, o finale da segunda temporada também foi a Unity lá com o Ômega e Honey. Ômega, entre aspas. O Ômega que a gente, né? Aquele Ômega lá, aquele Ômega lá. Comentar. E aí ficou meio que parecido demais. Entendi. Mas... Ele poderia ter usado a Unity no finale e outra coisa no outro finale. Mas tá aí, ó. Essa então, Unity... Tá cansativo, tá repetitivo. Essa Unity de The War Between the Land and the Sea, a gente sabe que efetivamente é a mesma Unity dos dois finais. Sim. Mas a Unity, do jeito que tá aparecendo aqui, eu achei muito mais bem escrito, muito melhor escrito do que a Unity nos finais. Tá. Pode ser porque não tem o doutor também.
Pode ser porque é uma ameaça entre 1 bilhão de aspas menor. Ou né? pode ser porque também aqui a gente tá tendo mais foco só na Unity e não a Unity só como base. Por exemplo, o primeiro finale era sobre o Sutek, o segundo finale era sobre a Honey. A Unity era só um lugar onde acontecia as coisas, né? Entendi. Então assim, tava lá todo mundo, tava a Kate, tava todo mundo que trabalha na Unity, tava até a Mel. E assim, elas eram só o background pra coisa toda acontecer. A coisa principal não eram elas. Entendi. Tá legal agora porque o foco são eles. Talvez por ser menos episódios também a gente vai ter um jeito melhor de trabalhar, né? Os episódios são maiores também. Na verdade, assim, eu tô cansada de tudo de RTD2. Por mim, pode resetar tudo. Mas eu vou te falar, se o final, se a saída do RTD, de novo, a gente tá falando com perspectiva de 2 episódios só de 5. Talvez ele vá capotar na curva de novo, a gente não sabe. Sim. Mas até então, se o final da era RTD2 for nessa toada de Homo Aqua e Plastic Apocalypse, tá legal. Tipo, eu vou te falar que eu saí desses episódios feliz. Coisa que eu não saí dos últimos episódios do Davis. Sim. Então, so far so good. Assim, tipo, eu não tô reclamando. Eu acho que tá maneiro do jeito que tá. Eu espero que mantenha assim. A gente tá falando de novo, né? Como eu acabei de falar, a perspectiva de 2 episódios, a gente ainda tem 3 episódios pra revisar ainda, mas fato é que eu gostei. Assim, tem muita coisa ainda pra ser debatida sobre tudo isso, né? Eu acho que esse podcast é muito mais sobre a nossa impressão do que a gente viu nesse começo do que revisar cada micro detalhe, né? Não. Até porque vocês viram o episódio também. Lembrando aí que esse episódio, oficialmente, ele não saiu globalmente, né? Ele saiu só na BBC One e no BBC iPlayer, mas se você sabe navegar aí por águas do compartilhamento de informação. Por mares nunca antes navegados. Não, por mares há muito navegados, principalmente no Brasil. Por piratas, inclusive. Você consegue assistir a esses 2 episódios de boa, né? Eles só vão sair oficialmente no resto do mundo a partir do ano que vem, né? 2026, mas até lá todo mundo já vai ter visto, né? E vão sair aí de novo, gente, pela Disney Plus, que Sim. é a última coisa que a Disney Plus vai passar de Doctor Who. Pois é. Depois não tem mais Disney Plus, o acordo terminou entre a BBC e a Disney Plus. E o especial de Natal de 2026, provavelmente só a BBC One mesmo. Não, mas enfim, aí, ainda sobre The War Between, de novo, né? A gente ainda tem coisas pra falar ainda sobre esse episódio. A gente vai falar ao longo dos outros reviews, né? Que tiveram coisas que ficaram abertas desses 2 episódios. Por exemplo... Tudo ficou aberto. Na verdade, isso só foi a introdução inclusive, da história. Esses 2 episódios foram bons de terem passado juntos, porque eles servem só como um começão mesmo, Eles são só o começo. Mas, por exemplo, gente, eu acho que vem muita coisa por aí ainda. Coisas que a gente tem ainda pra descobrir até o final dessa série. A gente tem esse envolvimento, essa união ali desses 3 países, Estados Unidos, Reino Unido e França, o que eles querem fazer com essa... conclave. Tem o envolvimento deles 3. A treta. Tem o lance que ficou subentendido que o Barclay gostou de um jeito diferente da Salt. Tem. Porque ela é bonita, promessa de romance. Que a ex até ficou com ciúminho. Tem esse lance que eu acho que foi colocado assim muito por cima, que é assim, eles explicaram e tudo mais, mas eu queria ver um aprofundamento maior. Aprofundamento das profundezas. No lance de ter mais de um povo na água, tipo... Também, super. Gente peixe, o peixe gigantão lá e o peixe grande, né, que inclusive eles falam. Eu quero saber e por quê, quem são essas... outra coisa Diga, pode falar. Eu quero saber como que eles vão fazer essa próxima reunião. Como eles vão chegar... não, mas isso já vai ser no próximo episódio, né? Eu sei, mas eu tô muito curiosa. Sim. Tipo, e aí? Será que os próprios Homo Aqua vão prover algum tipo de transporte pro Barclay? Eu não sei. Não sei como vai ser. A gente vai Quem mais acho que vai? a Unity, não, vai eles sozinho? Eles querem que o ser humano se foda pra resolver. A Unity vai dar um jeito. Vira. A gente tem, né, também uma coisa que isso não tá em lugar nenhum, assim, não tá subentendido em lugar nenhum, não foi especulado em lugar nenhum, mas eu gostaria muito de ver se a gente vai ter algum envolvimento de Silúria nesse rolê. Também quero, porque, também tipo, quero. Beleza. Quero eles estão cerceando o povo da Terra, só que o povo da Terra não é só os macacos pelados do ser humano. Também tem os primos répteis deles. Nossos queridos. Será que a gente vai ter algum Silúria aparecendo e falando assim, peraí, amigo, você tá atrapalhando, eu não tenho nada a ver com isso, eu tô pagando pelo erro dos outros também? Pois isso é interessante, né? Sabendo aí, lembrando que já tivemos embates de Silurians e Sidevils. Então, ia falar justamente sobre isso, né? Se você quiser se aprofundar um pouco mais, tanto em Silurian quanto em Sea Devil, a gente recomenda, inclusive, que a BBC até passou uma versão daquelas versões resumidas, né?
Tem o próprio arco Dusty Devils, que é onde o Sea Devils aparece a primeira vez, que tem o terceiro doutor. A gente já tem revisado aqui no WRCast. A gente tem também o arco do quinto doutor, que é o Warriors from the Deep, que é justamente a gente vê que é quase um outro War Between the Land and the Sea, porque a gente vai ver um embate entre Silurians e Sea Devils. Esse ainda não tem review, Na verdade, toda vez que Sea Devil aparece, é um pouco um War Between the Land and the Sea, porque é sempre povo do mar e o povo da terra. Claro. Aí, isso na série clássica, você vai ter, tirando essas aparições que é tipo flashback, visão, Sea Devil vai aparecer nesses dois arcos. A gente tem Sea Devils e o Warriors from the Deep. Na série moderna, você também vai ter tipo essas aparições de apareceu na visão, apareceu na projeção e tal. Mas aparecer mesmo o Sea Devil, a gente vai ter ali o Legend of the Sea Devil, que é aquele episódio com a Jory, que não é lá dos melhores, mas... É o penúltimo episódio da Jory, antes do The Power of the Doctor, Não é péssimo, mas também não é ótimo. É um episódio que tá ali, a gente tem revisado também. Ele foi um especial de Páscoa, inclusive. Eu acho que ele poderia ser muito melhor. Ele mexe com piratas, acho que piratas chineses e Sea Devils. A ideia do episódio é melhor que a execução do episódio, né? Mas enfim. E a edição dele tá um pouco esquisita, a gente até mencionou isso. No podcast tem a gente fala sobre isso. Mas também, enfim, e aí, claro, Sea Devil. Se você gosta, tá lá. Você vai achar Sea Devil também em mídia expandida aí pra caramba, né? Você vai ter livro aberto, você vai ter Sea Devil aparecendo, você vai ter áudio pra caramba. Inclusive, a gente tem áudios da Unity. Da própria Unity. Que tem Sea Devil aparecendo, eles tendo embate com Sea Devils e Silurians também. Isso aí, pra quem quer se aprofundar, tem material. Pra quem quer mergulhar de cabeça aí no Sea Devils, tem isso. Os Sea Devils, eles têm essa questão, né? Esse ponto sobre eles, que eles são seres, né? Eu não gosto de falar vilões, porque não são só vilões, né? Eles são uma espécie que aparece em Doctor Who. É uma espécie que aparece em Doctor Who que não apareceu tanto, mas ela marca muito. Né? Você vê, na série clássica foi 2 vezes. E marca pra caramba, né? E a gente fala tanto deles o tempo todo, assim, né? Parece que eles são presentes o tempo todo. Mas não, eles não aparecem tanto, eu gostaria que eles aparecessem mais. Isso, inclusive, foi o que fez o meu instinto ali, minha vontade, fazer eu ficar minimamente empolgado pra esse spin-off. Óbvio que eu também, assim como todo mundo, tem uma hora que eu falei, esse spin-off não vai dar em nada, mas eu fiquei muito feliz de ter Sea Devil voltando e eu fiquei muito feliz de ver esses 2 episódios. De verdade, gostei mesmo. Acho que a gente tá aí indo pra um bom caminho, espero que os próximos 3 mantenham tão bom quanto esses 2 primeiros, mas é óbvio, essa é a nossa opinião. Gostaria de pedir, é complicado porque a gente não tem doutores pra... Eu vou fazer diferente. Ao invés de eu pedir a nossa nota nesses 2 primeiros episódios, que de novo, isso é um arco, né? Então, a gente vai dar nota pra 2/5 do episódio, é esquisito. Pra uma história na metade, quase. Menos da metade, né? Menos da metade. Então, assim, não vamos dar nossa nota geral, mas eu queria a sua impressão, assim. Você ficou feliz? Qual foi? Sem mencionar doutores Acho que não precisa agora. Espera acabar, a gente fala. Minha impressão é a seguinte. Eu tava com a expectativa, assim, zero, porque uma coisa que eu costumo falar bastante, inclusive nas minhas redes, o pessoal sabe, né? Que mais um spin-off que ninguém pediu e a BBC quis produzir mesmo assim, né? Você acha que isso é um fator importante pra gente ter gostado? Tipo, a expectativa tava baixa e a gente gostou porque tava baixa? Eu acho que sim. Será, velho? Eu acho que sim. Talvez. A série, ela não deixa de ter o seu mérito. É uma série legal? Eu gosto pra caramba do Russell Tovey, por exemplo. Eu acho que ele segurou ali bem pra caramba. Lindo, né? Esse cara, pra mim, tinha que receber um monte de prêmio, assim. Pra mim, o Tovey é um puta ator. Tá. A série, ela é uma série legal, é uma série boa e eu tô empolgada pelo que vem pela frente. Eu não vou mentir que eu quero muito que chegue semana que vem e os próximos, né, mais 3 semanas. Então, assim, eu quero ver o que tá acontecendo. Mas eu também não posso dizer que, nossa, foi o melhor spin-off de Doctor Who da história. Não foi, porque, tipo... Foi melhor que Class. Não. Class eu não vou nem comentar, porque eu prefiro... Deixa pra lá. Eu não sei, acho que meu preferido é o Torchwood mesmo. Sem contar a temporada do Stars. Mas assim, de novo, eu acho que eu fui com a expectativa 0. Do tipo assim, legal, vou assistir. Porque, não só por obrigação, porque eu queria mesmo assistir. Mas, vamos ver. Eu gostei. Entendi. Tipo, eu gostei. Eu não daria nota máxima, mas também não daria uma nota baixa. Eu daria uma nota... Você quer muito dar uma nota de doutor. Tá bom, vai. Ok, vamos refazer. Me dá uma nota de Hartnell a Gátua, porque a gente ainda tá na era... Não sabemos que é o próximo doutor ainda, então... Não, vamos de Hartnell a Gátua, de 1 a 15, me dê sua nota
pra essa dobradinha aí de Homo Aqua e Plastic Apocalypse. Vai, pode, bota pra fora. Você já deu justificativa, agora só nota, vai. Eu dava um Capaldi. Capaldi, ok. Eu não dou um gato, mas também não tá vou, bom, tá bom. não vou Capaldi dar uma tá bom. série clássica. Eu vou dar um Capaldi, Tá ok, gostoso de assistir, bacana, Tá bom. gostei. Fred Pavão, fala você. Eu sei que você gostou mais que eu, assim. Eu dou... Deixa eu ver. Eu sinto Tá aí, que olha você aí. gostou muito mais do que Eu dou de 1 a 15, de Hartnell a Gato, eu daria um Capaldi também. Então tamo junto. Não, ou uma... eu vou dar Capaldi pra facilitar na conta, Tá vai. bom. Eu acho que é uma nota justa. Eu acho que eu dou aí um Capaldi de Gato, um 12 de 15. Eu ia fazer a piada, eu vou dar a 13 com o Sea Devil, não sei o quê. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um 12 feliz de ter visto o Sea Devil, que foi um ser que apareceu primeiro com o John Pertwee. Que é o favorito muito. dele. Pronto, arrasou. Então é isso. Arrasou. Eu acho que, de novo, a gente tá falando de 2/5 da história, né? Vamos ver como vai ficar. Às vezes a nota vai lá pra baixo depois. Mas o resultado parcial da telecena, o resultado parcial aqui da... De hora em hora. De hora em hora, é 12 de 15 aí. Espero que continue assim, mas óbvio que isso, como sempre, é só a perspectiva de dois marujos navegando aqui nesse mar de review. E a gente quer saber de vocês, nossos fiéis ouvintes, que estão aí sempre conosco nessa nossa nau de conhecimento aqui nas ondas da transmissão de podcast. Qual é a nota de vocês e a perspectiva geral que vocês acharam? Como saiu os corações de vocês depois aí de Homo Aqua e Plastic Apocalypse, os 2 episódios de premiere de The War Between the Land and the Sea. Meu Deus, esse título é gigantesco. É muito cansativo, né, gente? Pra fazer isso, é fácil. Pra mandar o que você achou, é molezinha. Você acha a gente em tudo que é rede social. Por qual arroba mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Brasil que a gente vai estar lá. A gente vai estar no Twitter, que agora tem outro nome, é X. A gente vai estar no Blue Sky, a gente vai estar no Threads, a gente vai estar no Instagram. Tudo como Dr. Brasil. E, obviamente, a gente também tá em todos os feeds que você imaginar de podcast. A gente tá no Spotify também como Dr. Who Brasil, ou se você procurar DWBRcast também, a gente vai estar lá. A gente tá no iTunes, a gente tá nos agregadores múltiplos que a gente tem aí pelo feed. Você que escolhe, o importante é escutar e compartilhar o DWBRcast pro seu amigo, que às vezes tá assistindo esse spin-off sozinho, ou só você e ele, e quer mais gente pra papear, e quer... Gente tem, assim fandom como, é assim como tem grande. peixes no mar, tem gente nesse fandom. Tem muita gente foda. E espalhar o podcast também é um ótimo ritual pra Pessoas fazer incríveis. amizades. Sim, nossa. O podcast aproxima a gente. Nossos amigos é tudo fã pois de é, Dr. Who. exato. Então, Deixa eu aqui fazer também mais uma observação, que hoje em dia você também consegue ouvir o nosso DWBRcast pelo YouTube. Muito bem lembrado. Facinho muito bem lembrado. de compartilhar. É isso, você vai lá no YouTube, vai estar lá, o feed joga direto pra lá, você pega esse link, compartilha, joga no WhatsApp, joga no Telegram, joga onde você quiser. Tá muito fácil. O importante é fazer aí nossos peixinhos navegarem e nadarem, nosso cardume ficar cada vez maior, certo? Isso aí. Eu prometo de verdade pro próximo podcast tentar fazer menos piadas com pode peixe. fazer, faz mais, tá gostoso. Então tá bom, eu prometo até pro próximo podcast renovar meu estoque de piadas com peixe. Boa. É isso, Enfim, galera. Foi bom estar revisando essa dobradinha de episódios aí desse spin-off com vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau.